Pense em um rapaz novinho, né? Que eu conheci e faz pouco tempo, mas que tem muita história para contar e muitas dicas para nos dar de como ele se tornou um empresário de sucesso, né, Nato? Seja bem-vindo a Como Eu Me Tornei. Por favor, se apresente pro pessoal. Obrigado, Ju. Boa tarde. Não sei, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. A galera pode ver em qualquer horário, né? Mas, sim, Luiz Felipe Nato, tenho 25 anos. Sou empresário, né? Como você disse, sou sócio da Dom Luiz. Já nessa caminhada, a gente vai comentar um pouco aqui. Já tentei futucar em vários outros negócios, né? E agora, como diretor de marketing da marca. E, enfim, muito satisfeito de estar aqui. Vamos bater esse papo. Vamos lá, brigadíssima. Agora eu quero que... Como era chamado? Luizinho, Filipinho? Lipe, minha família toda me chama de Lipe. Lipe lá com 15, 16 anos. O que é que Lipe pensava em ser quando crescesse? Ah, show. Até trouxe uma foto que aqui é até antes desse tempo, né? De 15, Jogador 16 de anos. futebol. Eu tinha aí por volta dos meus 5, 6 anos. E eu sonhava realmente, assim, ser jogador de futebol, né? E... minha família, assim, não dava muita trela pra esse sonho. Enfim, eu jogava direitinho. Jogava bem. Pô. E aí chegou nessa fase de 15, 16 anos. Tava lá já fazendo os testes pra passar em times e tudo mais. E uma certa feita cheguei pra... o Santos Futebol Clube, né, lá de São Paulo, falou, velho, passa uma semana aqui em Santos, porque eles fazem esses testes, né? Você fica uma semana treinando, se eles vão gostando, eles prorrogam mais uma semana, mais um mês, e aí, enfim, até você ter algum nível de contrato. E aí, pô, tava voando baixo, assim, tava jogando muito, tava disputando muito campeonato, futebol de salão, futebol de campo e tudo mais. Escola? Eu conseguia tocar bem, assim, eu sempre fui um aluno que era do meio pro fundão, Sim. Só que prestava muita atenção na aula. Então eu ficava muito quieto na aula pra não ter que ficar estudando muito em casa. Eu tinha essa desculpa. E meus pais sempre me deram muita autorresponsabilidade. De falar assim, ó, eu não vou te cobrar que você estude, eu não vou te cobrar que você fique fazendo exercício, tarefa, exigência zero. Só que você precisa entregar resultado. Então se você passar, se você for bem e tal, tá tudo ok, a gente tá com o acordo cumprido. Então eu nunca tive esse problema, assim. Sempre tive essa vantagem de conseguir sentar, escutar bem e fazer ali, né? Mas grande parte do meu dia era jogando bola e brincando e disputando campeonato e tudo mais. Então, meu sonho nessa época era ser jogador de futebol. Que foi frustrado por uma canela quebrada 2 semanas antes de ir para o Santos. E aí, depois disso, 15 anos, 16 anos, não repito isso em casa, mas você começa a ir pra festa, você começa a ter outros objetivos. Eu fiz um tratamento mais conservador de botar gesso na perna toda, em vez de fazer alguma cirurgia mais rápida. E aí demorei 1 ano, 2 anos pra voltar a jogar a bola do jeito que eu gostava. E aí acabou passando, né? Tanto a idade quanto meus pais já não engajavam muito. Depois disso, então, largaram mão de vez. Então, desde os 5 até os 16 anos ali, meu sonho de fato era ser jogador de futebol, enfim, viver disso de alguma forma. Acho que a mãe até achou bom por uma certa parte. Com certeza, de uma certa forma. E aí, o primeiro vestibular foi pra quê? E aí, foi bem nessa época, né? 15, 16 anos, eu tava ali do primeiro pro segundo ano e eu queria medicina. Gostava de... essa coisa que a gente tem na cabeça, né? Eu gosto de biologia, então eu vou fazer medicina. Eu gosto de matemática, eu vou fazer engenharia. Gosto de ler... não é negócio de história, eu gosto de ler, vou fazer direito. E aí, eu ia bem em biologia, gostava e tal. Eu falei, pô, vou fazer medicina. E aí, quando vira pro segundo ano, aí eu faço aquele primeiro Enem, que a gente faz pra fazer treininho no primeiro ano. Eu falo, pô, mas acho que eu não gostei tanto assim de biologia, não. Passaram a perna em mim, não era bem isso que eu queria, né? E aí, do segundo ano em diante, eu sempre quis fazer administração. De alguma forma ali, eu já tinha alguma referência em casa. Meu pai e meu avô sempre trabalharam como administradores, sempre gerenciaram um time, sempre trabalhavam no mercado ali como vendedores, etc. E eu acho que utilizando essa referência, também era sempre líder de sala, gostava de me reunir com a galera e tal. Eu falei, pô, vou fazer ADM. E a galera olhava e falava, véi, ninguém quer fazer ADM, né? Todo mundo vai por ADM, tipo, não passei em tal, não passei em tal, vou fazer ADM. E aí, depois do segundo ano, eu falei, pô, eu quero ADM de fato, né? E aí eu queria, na época, fazer ADM na USP, porque eu morava no interior de São Paulo. Falei, pô... E lá no interior de São Paulo, o sonho de todo mundo é fazer 18 anos, sai de casa e vai morar em outro interior que seja, mas pra fazer faculdade, morar em república, aquele sonho dourado do universitário paulista, né? E aí, achando que ia ser só festa. Pô, achando que ia ser cachaça, festa e tudo mais.
E aí faço, né, o vestibular Enem, faço também a USP. Nesse meio tempo, no terceiro ano, em agosto, que são as férias lá em julho, né? Então eu me mudo para Salvador, bem no meio do terceiro ano. Isso me atrapalhou, assim, muito forte em termos de estudo. Vim pra cá, me desmotivei um pouco. O foco das escolas era um pouco diferente, né? Lá em São Paulo se estuda muito pra USP, Unesp, outros vestibulares mais focados. E aqui o enfoque grande era o Enem, né? E aí, Aí queria fazer ADM na USP. Cheguei a fazer a primeira, a segunda fase, né? Na verdade, são 2 fases, né? Eu cheguei a fazer a primeira, passei. Na segunda fase, são 3 dias de prova. Aí fiz o primeiro, fui bem, que era a prova escrita. E, nossa, é meio complexo, assim. Eles não falam, você... Isso, mais isso, daí isso. Não, isso, mais isso, pode ser isso aqui. O que você acha? Você tem que argumentar de várias formas, pegar várias teorias pra fazer. E aí, o primeiro dia era português, redação, inglês, história. Geografia. No segundo aí vinha biologia, química, física, matemática. E aí no segundo dia foi onde eu me arrasei completamente, né? Eu olhei pra química e falei, não é essa química. Eu nunca estudei essa química aqui, né? Eu estudei outra química que não era essa. Você sabe que eu sou professora de química. É mesmo? Nossa senhora. Não me bote nada de química orgânica pra eu olhar assim, que já dá um arrepio já. Eu ouço bastante. E aí foi justamente a prova de química que eu zerei. Não consegui ir pra lugar nenhum. E nesse momento eu tomei uma das decisões, assim, acho que um ponto de inflexão, que foi desistir de fazer o terceiro dia da prova, que eram as específicas, né? Então, era matemática, história, geografia e português para administração. E a dali o sonho, né, ou entre aspas, o objetivo de ir pra USP acabou se findando, né? E aí eu faço o Enem, passo aqui na UFBA e começo a fazer a faculdade. Foi lá que eu conheci o Zé, por exemplo. A gente se tornou amigo, né? Então... Quantos anos você tinha? Tinha 17. Quando eu entrei na UFBA, eu tinha 17 anos. Faz e tempo, aí, né? como foi a faculdade? Tá sendo ainda, né? Eu, durante a pandemia, acabei deixando a faculdade pra focar no projeto do Dom Luiz. Você disse que antes teve outros... Geralmente é assim, quando a gente é empreendedor, tem alguma coisa de sucesso, antes a gente já tentou várias outras coisas. Vai futucando, vai testando. Vai aprendendo e vai somando. Qual foi o seu primeiro teste de empreendedor? Eu acho que todo cara assim que quer empreender de alguma forma começa fazendo uma marca de camiseta. Não sei, toda vez, todo mundo que eu vejo começando no primeiro experimento faz uma marca de camiseta. E eu não fugi disso. Então, lá no colégio ainda, eu e o Leonardo, o Galo, que era meu amigo lá da escola, a gente falou, a gente podia fazer uma marca aqui de camiseta e tal. E ele era muito bom em Photoshop, essas coisas, e a gente começou a fazer. Inicialmente eram aquelas camisetas tie-dye, né? Que você pega, amarra, pinta de várias cores, assim. E a galera começou a engajar. A gente ia pra praça lá da cidade vender. Pendurava varal, ficava o domingo todo lá resenhando e vendendo, né? As camisetas. Depois a gente já começou a produzir mais estampas, botar pra encomenda, fez um e-commerce e tal. Mas, obviamente, não foi muito pra frente, porque a gente não tinha objetivo de lucrar. A gente tava ali vivendo mais essa adolescência do que qualquer outra coisa, né? Depois disso, dentro da faculdade, eu passei por empresa júnior, né? Que não é um empreendedorismo em si, né? Mas você ali... Sim, aprender, né? Aprende muito. Eu acho que foi uma das coisas mais importantes, assim, que eu já fiz. Até por questão de você tocar no mercado, né? A faculdade, ela te dá uma base muito técnica ali, passeio sobre alguns assuntos, mas a realidade mesmo, o empreendedor, quem sente a dor real, foi na empresa júnior onde a gente sentiu. Eles faziam o que na empresa júnior? Eu era gerente de projetos de marketing, então todos os projetos de marketing que passavam pela empresa júnior passavam por mim para aprovação. Então eu corrigia o que o consultor em tese ia entregar. Então tinha lá desde pesquisa de mercado, né, que você, quero abrir um podcast, quero ver se tem demanda. A gente ia lá, fazia questionário, rodava questionário, ia pra rua ou passava online. Até planejamento de marketing. Então, a partir do momento que eu já tenho meu podcast, para onde que eu vou, como que eu desenvolvo, como que eu cresço, e isso, e planos de negócio no geral, que sempre tem a etapa de marketing para entender preço, qual produto eu lanço. A parte mais chata, né? É a mais complexa, dá um trabalhinho, mas particularmente é a parte que eu mais gosto, assim, de fazer, dessa parte de planejamento e análise. Eu sou muito desse ponto, né? E aí na empresa júnior, eu fiz consultoria para um aplicativo que a ideia dele era ser um cartão digital de vacina,
com a integração de receitas médicas. E aí essas receitas médicas, elas geravam alertas para os postos de saúde, para você identificar onde mais próximo tinha esse produto que você queria. Então, basicamente, o que acontecia, né? O problema identificado. A gente viu que no posto de saúde era desperdiçado muito remédio, porque muita gente, tipo assim, não é inteligente a distribuição, né? Porque às vezes você tá numa região que tem muito idoso. Então, os tipos de remédios que são consumidos nessa região é totalmente diferente de uma outra que tem mais jovens ou pessoas... crianças. E aí você varia muito. Só que a distribuição desses remédios são meio igualitárias, não são feitas de maneira inteligente. Então, por um lado, tinha gente que chegava no posto de saúde da sua região, porque você não pode buscar, você mora na Pituba, você não pode ir em outro lugar, em Brotas, buscar remédio. Então, você chegava no posto de saúde da Pituba, chegava lá, não tinha o remédio que você precisava, sendo que em Patamares ou em Brotas estava sendo desperdiçado esse remédio porque ninguém estava consumindo. Então, a nossa ideia era entregar para o sistema público de saúde um sistema mais inteligente dessa demanda e ajudar as pessoas que precisavam ter acesso a esse remédio. Ó, seguinte, se não tem nesse lugar, tem nesse. Ou, se você mora aqui só pode ter acesso aqui, a gente manda um sinal para ser repor nesse lugar. E aí eu fiz a consultoria pra gente organizar toda a parte de marketing, né, pra esse projeto. E aí o médico, na época, era um médico, né, o cara que tava tocando esse projeto, me chamou pra ser sócio dele ali nesse aplicativo pra tocar ali esse início, né. Como a gente tava fazendo ele com base em grana de fomento, né, então eu pegava o projeto da prefeitura pra fazer e tudo mais. Chegou uma hora que a grana cessou e aí o projeto ficou pela metade. E aí ele era médico, tinha as coisas dele pra fazer, eu também tinha as minhas coisas e a gente saiu. Isso foi antes da pandemia? Isso foi antes da pandemia. Foi ali logo no meu segundo ano de faculdade, então eu tinha 18 anos, eu tava ali em 2019 mais ou menos, né, então foi esse um segundo projeto. E aí vem, com o Zé, a gente já fez aqui a sala, inclusive o Bunker é um projeto que a gente iniciou tendo um podcast online na época da pandemia, a gente fazia, né, o Venha Cá Podcast, que a gente chamava a galera também, entrevistava, trocava uma ideia, e depois a gente falou, pô, saindo da pandemia agora a gente precisa ter um lugar físico pra convidar e tal, e aí a gente falou, pô, vamos fazer o podcast no lugar físico, e quando o podcast ficar ocioso, o espaço que ele tem, né, porque a gente não vai gravar o dia todo, bora alugar pra outras pessoas, né? E aí sim nasceu o Bunker aqui, né? Do Neida. Assim, pensando e tal. E aí sempre aquela coisa, né? Minha mãe, você tá louco, vai mexer com isso, vai alugar sala, vai... Eu falei, pá, deixa eu fazer aqui, deixa eu tocar e tal. E aí, depois de um tempo, eu acabei saindo e Zé... Casa de Ferreira, espeto de pau, fez plano de negócio, fez tudo direitinho, igual a nada, né? Na loucura, sempre. Isso, na loucura sempre. E aí depois que tá meio encaminhado, aí você tenta arrumar um pouco, né? Mas acho que o melhor jeito também de começar as coisas é... Obviamente, o planejamento é bom, mas ele pode te travar também. Tem que começar, né? dá o primeiro passo. Isso. E você falou uma coisa que eu achei interessante, quando você falou da empresa Júnior, que eu tenho uma teoria. Você pode ver alguém dirigir um carro 20 anos. Você nunca vai aprender a dirigir um carro. Então, na faculdade, você vai ver. O professor vai falar, mas se você não pegar... Botar o pé no acelerador, na marcha, na embreagem, você não vai saber dirigir. Então, vai ser a prática que vai te ensinar a dirigir. Pode saber toda a teoria, mas sem a prática é difícil. Então, nesse caso aí, né, o empreendedor, eu não conheço um empreendedor que no primeiro, assim, já empreendi, primeiro negócio, estourou. Não tem. Não, é muito difícil. É muito difícil até porque você precisa... assim, se talhar como saber o que você sabe fazer de fato, consegue entregar, conhecer pessoas ao longo do caminho, pô, você pode ter a grana que for, conhecimento, que nem você falou, teórico que for, mas se você não conseguir de alguma maneira entregar isso de maneira palpável, é muito difícil dar certo, né? Então você precisa falhar algumas vezes, na minha visão, para você chegar lá no final e conseguir de alguma maneira, começar a crescer com base naquele aprendizado que você teve, né? Você trouxe aí um livro, isso é marketing, a história desse livro. Eu trouxe 3 coisas, né? Essa foto aqui pra falar lá do começo, do sonho de ser jogador de futebol. O Dom Luiz, por óbvio, né? Que além de ser um presente pra você, nem queria. esse eu vou trazer um pra você também. Eu nem tava de olho nele aqui. Que é o meu projeto, assim... Hoje, né, a atual que guia ali as coisas que eu faço, o porquê que eu acordo de manhã cedo pra fazer o que eu faço. E marketing é a área que eu me descobri, né, depois de querer ser jogador, depois de querer fazer administração, foi no marketing que eu encontrei minhas capacidades, minhas habilidades. E aí, esse livro foi um dos primeiros que eu li
e onde, de fato, eu entendi o que é marketing de verdade. A gente vai falar lá no finalzinho sobre visão de futuro, sim. mas é onde eu entendi que marketing é muito diferente daquilo que a gente encara como marketing hoje, o que tem um senso comum do que é marketing. E aí, a partir desse livro foi onde eu me apaixonei. Falei, pô, acho que é isso aqui que eu quero, enquanto profissional, realizar na minha vida, ver a transformação das pessoas a partir disso. Nossa. E enfim, né? Isso também guia o que a gente é como pessoa, enfim, tudo mais. Mas é um livro muito importante, assim, pra mim. Aí vocês montaram aqui a sala, voltando, e ainda não tinha Dom Luiz. Eu trabalhava já na Dom Luiz. Ah, fazia o marketing. Eu entrei como estagiário em 2020. 2019, final de 2019, em outubro de 2019. Antes da pandemia. Então, nesse meio tempo, né, eu fiz empresa júnior na faculdade, aí teve aplicativo lá de remédio. E aí, quando eu acabo a empresa júnior, eu vou fazer estágio, né, num grupo de franquias de alimentação que tem em shoppings. E aí, eu dei uma sorte bizarra, assim, né, que meus amigos de empresa júnior me convidaram pra trabalhar nessa franquia, porque eles tinham feito um projeto pra eles. E aí, quando eu tava lá, já esse mesmo colega, Gustavo, ele trabalhava numa agência que atendia a Dom Luiz. E aí, na época, eram os 3 sócios fundadores, mais um estagiário. E ele falou, pô, preciso de alguém de marketing aqui pra fazer. E aí, o que era marketing? Quem sabe o que era marketing? Ninguém sabia o que era marketing. Assim, não tinha nada de estrutura de marketing, nem nada. Tinha um Instagram e só isso. Não tinha projeto, não tinha objetivo, não tinha nada. O marketing diz... Tem isso também, que aí tem inspiração aqui. Mas... E aí foi nessa época que eu entrei pra estagiar na Dom Luiz. Então saí desse estágio, mudei pra Dom Luiz e dei uma sorte bizarra, porque outubro de 2019 eu saio desse grupo que tinha franquia em shopping. Em março de 20, todos os shoppings fecham por causa da pandemia. Então... O universo conspirou, deu alguma coisa ali, né? Que eu falo que tem que estar preparado, porque a hora que chegar a sorte, você tem que pegar ela de jeito e ir pra cima. Mas tem um pouquinho de... Alguma conspiração universal que você tem que estar ali na hora com as garras pra poder agarrar. Assim, E coragem. Eu boto muita fé na energia que a gente consegue jogar pro mundo, e não é aquela baboseira de coach quântico, mas é mais, tipo assim, se você tá direcionada pra sua vontade, você tem ali uma visão, você tá preparado. E tem coragem. E toma as decisões não certas, porque você só vai saber muito depois e olhando em retrospectiva, né? Mas, pô, eu tinha clareza que eu queria trabalhar, por exemplo, com marketing, com planejamento, com uma estrutura que eu pudesse ser um pouco mais livre. E aí, por exemplo, com base nisso, eu tomei a decisão de sair de um lugar e ir pro outro. Poderia acontecer de não ter fechado nada de shopping e tudo bem. Imagina, tem gente, não sei nada de marketing, não sei o quê. Não tô pronto, né? Tem gente que paralisa, né? E acho que, a real, assim, eu não me sinto pronto até hoje e acho que nunca vou me sentir. Quanto mais você descobre um passinho a mais, você fala, pô, velho, acho que tem mais uma coisa aqui pra futucar. E aí você fala, pô, não sei de nada. Isso aqui não... E às vezes dá até aquela síndrome do impostor, né? Você fala, pô, como é possível, velho, que eu tô aqui fazendo isso e eu acho que eu não sei nada. E dá até uma crise, assim, né? Mas, enfim, aí, pra chegar na Dom, né? Aí eu entro pra ser estagiário lá. E aí a gente começa a desenvolver tudo que era a base do que é o marketing hoje da Dom Luiz, a gente começa a construir naquele momento, né? E aí a pandemia foi um ponto de virada do negócio absurdo, assim, porque até então não é que a gente não levava 100% a sério, mas, pô, era um negócio mais local, que a gente... Tava todo mundo ali, era todo mundo muito jovem, eu ainda sou jovem, era mais ainda jovem, então tinha 20 anos na época. E todo mundo tinha ali que tem esses segundos projetos, então eu fazia o podcast, tinha outras coisas e tal. E chega a pandemia e a gente fala, pô, acho que a gente precisa. E aí o sócio, né, Lucas também, que é um fundador que até hoje tá no negócio, a gente precisa ali focar em transformar isso em um negócio relevante, né? E aí a partir daí a gente desenvolve todo o projeto da Dom Luiz, que graças a Deus aí, né, são 6 anos de mercado, eu tô em 5 deles. E a gente já tá em 21 estados, já tá com uma produção bem relevante. E aí, deu um salto quântico, aí você virou estagiário. Lá no final da história, mas vira estagiário. E aí, em paralelo, né, a gente vem aqui, cria o bunker. Nesse meio tempo eu saio também do bunker e aí fico só focado na Dom Luiz, porque eu tava percebendo que as duas coisas não estavam funcionando, dando certo, então dei um foco maior lá. E aí depois me torno sócio da Dom Luiz no final de 2021.
Como foi assim, esse convite, assim? Quer ser sócio? Tipo, Foi mais ou menos assim no dia, mas eu acho que é aquilo que a gente tava falando, né? Eu sempre trabalhei como se a empresa fosse minha mesmo, de fato, e me dedicou dedicava total, né? 200 horas por dia, o que fosse possível, pra fazer acontecer. Teve o Então, reconhecimento da galera. eu percebo muito que a minha geração, uma galera um pouco mais nova e mais velha também, se sente com muito merecimento, assim, tendo muito mérito por coisas muito básicas. Ah, terminei a faculdade, agora eu mereço entrar no mercado de trabalho ganhando muito. Não, pô, peraí. Você tem que construir aquilo. Eu acho que o dinheiro que a gente ganha é reflexo das atitudes que a gente tem, não do que você acha que você merece, é daquilo que você produz. Então, desde o início, eu trabalhava muito, assim, e aí... Abraçou a causa. Abracei a causa do projeto porque eu gostava muito de fazer, porque eu queria me desenvolver, né? Então, tendo esse objetivo de conhecer mais sobre o marketing, por que eu vou, com um projeto na mão, ficar me dedicando a outra coisa, sendo que eu posso desenvolver e aprender aqui, né? Então... Isso deu problema, minha namorada às vezes não gostava. Falava, não, mas você faz muito. Você fala, velho, eu tô aqui, pô, eu tô gostando do que eu tô fazendo, eu vou me desenvolver aqui e tal. E aí, nessa época, a empresa começou a crescer bastante, né? Então eram 3 sócios e 3 estagiários. Depois a gente já tava com quase 10 pessoas e tal. E aí me tornei analista, né? Fui contratado. Depois me tornei gerente do time de marketing, né? Que ali na época tinha umas 8 pessoas mais ou menos. Então, com 21 para 22 anos, eu já gerenciava o time de marketing e, enfim, tinha discussões com o Lucas, que era sócio, com os outros sócios da época também, e com o Rafael, que na época tocava a parte comercial, que hoje é sócio da Dom também. Em nível igual, né? A gente conversava muito, desenhava planejamento junto e tudo mais. E nessa época eu comecei a desenvolver o que é a nossa base de estratégia para crescimento até chegar no ponto máximo de performance, né? E aí eu desenvolvi esse método, comecei a ter mais responsabilidade dentro do negócio. E uma certa feita, o Lucas falou, pô, a gente, entre os 3 outros sócios da época, né, os fundadores, conversamos aqui e a gente vai deixar uma parte da empresa para pelo menos umas 5 pessoas aqui que começaram o negócio com a gente. Nesse meio do caminho, essas 5 pessoas incluía eu, Rafael, tinha Gustavo, tinha Ilan, tinha mais 2 outras pessoas. Que começaram a Dona nessa época. Mais 3 saíram, e aí ficou só eu e o Rafael. Mas até então a gente não tinha conversado de firmar isso, a gente acreditava que o momento ia acontecer, mas trabalhando normal. E aí Rafael, ele sai da Dom Luiz um período pra ir fazer trainee na AGE. E aí ele foi pra Recife, ficou lá um tempão e tal. E aí, o que aconteceu? Como nós 3 tomávamos todas as decisões do dia a dia, a responsabilidade cresceu ainda mais. E aí, acho não, né? Tenho certeza. Num cenário de, pra garantir que a gente também consiga tocar tudo, por exemplo, não ficar só Lucas e tal, o Lucas me oferece já essa parte que ele já tinha falado que em algum momento ia chegar, né? E aí eu assumo o compromisso de ter essa parte e compro também uma outra parte dele. Então a gente fez um contrato ali que tinha 2 etapas, né? Primeiro, eu tinha um tempo para receber essa parte acordada e também de imediato eu já garantia ali uma parte do negócio naquele momento, né? E a gente parcela a perder de vista e deu tudo certo. Vende até um rim. Vende carro, vende tudo e a gente... Falar de estratégias de marketing. Vamos nessa. Quais foram as principais estratégias que você acredita, assim, que implementou e realmente deu um bom resultado, mas eu quero também saber o que é que não deu resultado. Pronto. Pronto, fechado. Acho que tem uma estratégia de marketing pessoal que eu posso contar, que aí tem a ver com o Marketdisk que você falou, que é a página que eu criei no Instagram, pra falar sobre marketing, e aí tem as estratégias segredos aqui, só entre da a Dom gente. Luiz. Essa estratégia de marketing pessoal deu muito certo, porque, como eu disse, eu era meio que da turma do fundão, né? Então, na faculdade, eu aí vivi um pouco desse sonho universitário, né? Chegava lá, às vezes já chegava de virote, não era muito responsável e tal. E eu tinha uma imagem péssima. Todo mundo achava que eu era só da resenha e tal. E de fato era, ninguém tava muito errado, não. Mas depois que eu percebi isso, eu falei, pô, será que vai ser isso a vida toda? Eu vou ser reconhecido por isso mesmo e tal. Tanto que dentro da empresa Júnior tiveram algumas dificuldades, assim, de não ser indicado para cargos, de não pegar alguns projetos por conta disso, por tomar muito feedback na cabeça por conta disso, né? De ter muito resenha, de conversar demais e tal, só que... E aí eu começo a falar, pô, eu preciso virar um pouco esse jogo, né?
E aí, como primeira etapa do marketing, na minha visão, é escutar, eu fiz um formulário para todos meus amigos perguntando o que eles achavam de mim. Fala a primeira palavra que você... quando quando você me vê o que vem à cabeça e tal. E aí, foi um desastre, assim, né? Pro emocional abalado, isso era... Nossa! Pô, então eu preciso mudar isso daqui. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ler muito, a focar nas áreas que eu queria. E aí eu criei a página Marketiz no Instagram, né? Que é um projeto que eu quero tocar até o final da vida. Que era pra... Enquanto eu tava estudando um livro, algum conceito, eu já gravava um videozinho explicando ou fazia algum post de carrossel explicando aquele conceito e mostrando uma aplicação dele. Ponto. E aí me ajudava a me posicionar enquanto profissional e também me ajudava a focar nos estudos, porque eu tinha que todo dia entregar um post ali de alguma forma, né? E aí, beleza. E aí, isso, eu já tinha entrado na Dom Luiz, comecei a fazer o Marketiz, e aí a galera até começou a me respeitar um pouco mais e me escutar um pouco mais. Porque quando você tá num ambiente de negócio assim, raramente em reuniões, se você tá chegando agora, você vai ter oportunidade de falar muito, a não ser que a pessoa já te referencie, né? E aí, comecei a mudar um pouco a minha imagem e tal, e aí comecei a fazer isso bastante. Então, uma estratégia que deu certo, nesse caso, foi botar a cara, se expor um pouco mais. Então, todo ambiente que eu tinha oportunidade de falar, ou no Instagram, ou no LinkedIn, publicar alguma coisa, isso me ajudou bastante a meio que contornar essa imagem, né, e consolidar uma imagem um pouco mais séria, por assim dizer, um pouco mais profissional, né. E na Dom Luiz, acho que a maior estratégia de marketing que a gente tem é a paciência. Por quê? A gente não quer bombar de imediato, a gente não quer se tornar a bebida mais consumida do Brasil de uma hora para outra, nada disso. A gente quer que devagarinho a gente vá conquistando um público de cada vez, uma pessoa de cada vez, sendo o mais assertivo possível, sendo eficiente, né? Construindo um bom negócio, então sendo rentável, conseguindo guardar dinheiro em caixa da empresa. E aí, a nossa maior estratégia de marketing é ter paciência e conseguir escutar muito bem o feedback que o mercado traz pra gente. Então, não tem nenhuma... Todo mundo espera, não, me fala aí sabre de ouro pra eu... Não tem muito sabre de ouro. É você conseguir se definir enquanto produto, negócio, saber o que as pessoas têm de impressão em relação ao seu produto, seu negócio ou você, e devagarinho conduzindo isso pra onde você acredita que você deve estar. E aí, óbvio, né? Vem investimento, você consegue alocar os recursos nos canais certos e tudo mais. Então, acho que paciência e escuta são as estratégias de marketing mais assertivas que a gente fez até hoje. Tem, óbvio, um ponto de virada muito importante da empresa, que é a ida da fábrica para São Paulo. Então, a gente começa a fabricar aqui em Salvador artesanalmente desde o início da empresa, né? 2017, 2018. E aí, a gente precisa mudar a fabricação, se tornar industrial, porque tem o Ministério da Agricultura que tem o selo do MAPA. E aí, o selo do MAPA, ele que garante que o produto, ele tá obedecendo algumas regras, né? De mercado, tanto da fabricação e tudo mais. E aí, os produtos artesanais não tem esse selo MAPA. E aí, quando você não tem, você não pode vender em supermercado. Você falou, eu compro no Redmix. Na Redmix. Não poderia estar, né, nessa época, quando você é artesanal. Tem um limite. E aí, a gente precisou encontrar uma fábrica. A gente varreu a Bahia, assim, buscou várias fábricas aqui, né, buscou em Sergipe também, Alagoas, porque nosso mercado, nessa época, estava concentrado ali, todo no Nordeste. Não encontramos, porque é um produto complexo de fazer, é a base de doce de leite, é um lácteo alcoólico, né, que a gente fala, então... Tem condições específicas para ele ser feito, e aqui tem muita destilaria que vai fazer um gin, vai fazer uma vodka, vai fazer uma cachaça muito bem feita, mas esse produto precisa de maquinários específicos e tudo mais. E a gente encontrou no interior de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, a Novo Engenho, que hoje fabrica o nosso produto lá, né? Então a gente compra o produto pronto da fábrica e aí a gente comercializa. Terceirizada a produção. Isso. É a melhor coisa, né? Assim, a gente... Para o tamanho do negócio, da nossa estrutura hoje, é a melhor coisa, né? A gente não tem um grande problema que é administrar uma fábrica, né? O nosso grande problema é vender o produto, né? É um problema bem menor do que administrar uma fábrica. E vem cá, o que é que não deu certo? Um exemplo, eu vim aqui, um engenheiro, ele tem uma empresa de presta serviço, e ele falou, eu gastei muito dinheiro com outdoor uma época e não foi para lugar nenhum. Não deu certo, então não façam. O que é que você me aconselha para não fazer? Não fazer antecipar etapas. Ele falou, investir em dinheiro em outdoor não deu certo. A gente já investiu dinheiro em outdoor e deu certo. Então, não existe nenhum canal, assim... Tem receita de bolo, né? Por que deu certo? Porque quando eu investi em outdoor aqui,
foi um ano atrás, né? E a gente já tava em todos os supermercados. Então, eu atingindo um público grande, eu tenho capacidade desse público grande me comprar, ele vai me acessar fácil, vai encontrar fácil. Porque o outdoor é uma mídia de memória, né? Você olha rapidão ali e você tem que encontrar referência rápido. Sim, tem essa capacidade. Então, deu muito certo, né? Mas daria certo se eu fizesse isso em 2018, quando eu tava ali começando a ter o produto e não tinha quase em lugar nenhum. Não daria certo, porque ninguém ia me encontrar, eu não ia vender o produto, ninguém ia saber o que era, ia todo mundo ficar com um ponto de interrogação grande na cabeça. Então, a gente já errou muito por antecipar etapas. A gente já fez um carnaval no Rio de Janeiro que a gente gastou 20 mil reais em 2 carrinhos pra ficar degustando a galera. E a gente não tem nenhum ponto de venda que vendia o produto. Então, como que é essa pessoa que acabou de conhecer meu produto vai me comprar ou pô, tem um desejo enorme de ter o Dom Luiz em casa? Ela não vai chegar no Mercado Livre, no Amazon, pra comprar raramente. A gente nem tinha, nem pra ter essa justificativa, mas nem tinha. Então, os grandes erros que a gente teve foi quando a gente se emocionou por algum fato que era muito legal. Pô, fazer um carnaval no Rio de Janeiro de rua e fazer tudo rodar é muito legal. Mas isso ia antecipar uma etapa que a gente tava... se a gente tava pronto pra aquele momento ou não. Então, todos os erros que a gente teve foi assim. Vamos fazer uma parceria com um ator famoso que já foi do Pânico e tal. A gente já fez isso, por exemplo. A gente achava, pô, esse cara vai levar o Dom Luiz pro público de massa, pô. Quem que não viu Pânico quando era adolescente, né? E aí, não deu certo. A gente investiu uma baita grana, não deu certo. Aí, por exemplo, o Podpah é uma coisa que tem funcionado, mas por quê? Pô, eu já tô em muitos lugares, eu tô em 21 estados, eu tô bem distribuído. Eu tenho um e-commerce que entrega em qualquer lugar. Então, eu acessar muita gente a partir desse canal de marketing vai me dar o retorno que eu espero, né? Então, nesse caso que eu falei, não deu certo. A gente achou que ele ia levar o produto pra onde a gente nem imaginaria e no final não deu resultado. Então, todas as estratégias que a gente fez, que a gente tentou antecipar, ruíram completamente. Histórias engraçadas. Rapaz, histórias engraçadas. Então, eu vou voltar um pouco, assim, que hoje eu olho pra esse ponto, que foi... E aí é do meu lado pessoal, porque tem tudo a ver de como eu me tornei, né? Hoje eu olho, assim... Foi engraçado algumas situações dessa história, que aí já conecta também com algum fracasso ali, de alguma forma, né? Eu, 1 ano e meio atrás... imbuído, né, dessa responsabilidade, me tornei sócio, e aí, pô, com 22 anos você se torna sócio de uma empresa, por mais que na época a gente tava, assim, crescendo ainda, em crescimento, a gente tá nessa fase ainda de crescer, mas era um negócio, obviamente, muito menor do que era hoje, mas localmente era legal. Você sai um pouco do chão, né? E você acha que você ou pode realizar tudo e ao mesmo passo vem uma uma Porsche. Não, você acha que você estourei na vida, é isso aqui que minha vida acabou aqui. Assim, e aí você começa a perder. Zerei o game. Zerei o game cedo e aí você chega num momento que você tá refletindo e fala, vai, pra onde que eu vou? Tipo assim, legal, isso aqui eu imaginava que poderia acontecer, mas tá acontecendo, como você falou, muito rápido, tem coisas aqui avançando e você fala, pô, tá certo isso e tal, e aí você acaba se trazendo uma autorresponsabilidade muito grande, você acaba se cobrando demais, e aí eu fui perdendo a mão de muita coisa que eu fazia. Então, eu parei de gerenciar bem o time, e eu perdi o time completamente. Eu parei de lidar bem com o meu sócio, a gente tinha muitas brigas e rachava toda vez que tinha uma reunião. E aí até chegar um dia, que esse dia, assim, eu acho ele mais engraçado, a gente tentando resolver isso, que tava muito em conflito com o meu sócio e tal, tava um problema gigante. A gente vai pra Itacimirim e se reúne, bora fechar aqui um plano e também bora, assim, faz um churrasco, conversa sobre o negócio, mas também tentar se reatar ali de alguma forma, né? E aí a gente faz esse churrasco e tal, conversa, não tava muito legal. No outro dia, eu tenho, assim, uma crise de travar a mente, comecei a vomitar, comecei a passar muito mal, comecei a ficar péssimo, assim, eu brinco que eu travou o sistema, deu tela azul e reiniciou aquele dia. Hoje em dia a galera chama de burnout, fala um bocado de coisa assim. Eu não gosto de usar nem muita terminologia em inglês, nem dá muito peso pra isso, né? Mas chegou um momento que eu travei. Eu não conseguia lidar mais nem com meus pais, nem com minha namorada, nem com a galera do time, nem com meus sócios. E aí eu vi tudo que eu tinha feito ali, pô, massa, em pouco tempo e tal, legal, ruir assim na minha frente. E eu, assim, chegar a ponto de ter conversa de, velho, eu vou sair daqui, vou voltar pra faculdade, estagiar em qualquer lugar e quietar a minha bola aqui, porque de fato não deu certo, né? Então,
esse foi um momento, assim, 1 ano e meio atrás que foi um momento de muito aprendizado, né? Antes de me tornar sócio, numa época mais jovem e tudo mais, eu tinha muita vontade meio despropositada. E eu acho que depois eu comecei a retomar isso, que é, velho, eu quero chegar lá. Mas eu não vou ficar me cobrando todos os dias e avaliando cada ponto da minha estrutura pra ver se exatamente eu tô indo pra lá e tudo mais e tal. Tá tão novo ainda. Para além disso, isso se gera uma frustração enorme, porque, como você falou, além de muito novo, tem mais, sei lá, 50, 60 anos pra viver ainda, com muita tranquilidade. Você acaba resumindo o seu mundo e as possibilidades em se fechar, em se resumir, em dizer não pra muita coisa que pode te abrir oportunidade. Então, foi ali um ponto interessante que... Uma virada de chave. Foi um ponto de inflexão, assim, que depois de muito tempo, e aí acompanhamento psicológico e tudo mais, você vai tentando se reorganizar e depois de 1 ano e pouco, aí eu sinto que eu voltei a ser eu mesmo, né? Que assim como me tornei. Então, essa etapa faz parte do processo, mas aí eu comecei a ter vontade de fazer novos projetos, de avançar, de estudar de novo e tal, e pô, esse foi um ponto... triste, né? Assim, não chega a ser tão engraçado. Pra mim, eu olho e falo, pô, velho, que loucura, velho. Por que eu me encarava assim, velho? Por que eu me achava desse jeito, velho? E chega, é um pouco engraçado, assim, quando eu olho, né? Mas também eu acho que é um alerta pra todo mundo, assim, porque a gente tem... Você falou, eu sou muito novo, tem gente mais novo que eu, ou que tem muita ânsia. Eu falei, um pouco mais cedo, né? Que a galera acha que tem muito direito, né? E além disso, se cobra demais... pra dar certo rápido. Porque hoje você tá no Instagram ali, você vê um cara de 15 anos que faz 100 mil reais vendendo bala na Shopee, aí você fala, pô, como assim, velho? Eu tô aqui, não é possível que eu não... Eu tô aqui travado, velho. Tô travado e não consigo avançar e tal. E você fica tentando descobrir a pílula mágica do sucesso pra você de um dia pro outro virar, explodir e tudo mais. Não existe, né? E a gente tá vivendo uma geração de pessoas que vão se frustrar, acho que se tornam adultos um pouco mais tarde, assim, e demora um pouco pra reagir, porque fica esperando, né? O sucesso vir e o sucesso, ele não tá vindo, é você que tem que ir, né? Acho que é o contrário. O céu, só chuva e cocô de pássaro. Não cai mais nada. Não cai mais nada, cai essa mais é boa, essa é boa demais, eu nunca tinha Vou ouvido. pegar o gancho agora, Nato. Eu te chamo de Nato, porque... Zé me apresentou assim, Não, Nato. É Nato. E aí, projetos futuros. Pronto, projetos futuros. Confesso que eu vim pensando, assim, porque depois desse momento que eu acabei me frustrando muito, né, de ter esse ponto de virada aí que a gente tava falando, eu parei também de me cobrar de ter sonhos, assim, falei, vai, bora viver um dia de cada vez ali, 24 horas, mesmo que hoje foi um dia ruim, amanhã a gente acorda de novo, recupera e vai, Cada avança. dia com sua agonia. E é bom viver assim. Eu adotei isso como uma filosofia de vida de... Pô, eu tenho 24 horas aqui pra viver, né? O amanhã eu não sei, o ontem já foi, já passou, já quebrou. E a gente vai. Então, todo dia que eu acordo, tento fazer ali o máximo possível pra ficar bem. Mas eu tenho ânsias e sonhos, assim, que já são desde quando me apaixonei ali por marketing, né? Assim, eu e os meus sócios, a gente conversa muito sobre isso. A gente sabe que o Dom Luiz é o projeto que vai mudar a nossa vida, mas não é o nosso projeto da vida. Porque a gente, muito provavelmente, com 90 anos, a gente não vai estar vendendo um coquetel alcoólico de doce de leite. Não é licor, tá, gente? Não é licor, é um coquetel alcoólico com doce de leite. Não porque é um a gente... licorzinho delicioso. Eu sou muito suspeito pra falar... Tomar em shot com uma cervejinha. Eu não vou ficar fazendo muito jabá, não. Deixa vocês descobrirem. Deixa eu fazer um jabazinho. Eu falei com ele que eu já gastei muito dinheiro. No Redmix, na Paris, né? E aí eu lembrei de Zé no vídeo que ele faz, né? Eu achei que ia ser enjoativo. Até eu beber a garrafa toda e perceber que não enjoei. É nesse nível, né? É assim, pô... É fácil explicar, né? Um doce de leite com Ele usa álcool. Vodka, cachaça, é o quê? A base alcoólica dele é o álcool de cereal mesmo puro, né? A gente não usa nenhuma outra base. E exatamente, é doce de leite mesmo e com álcool de cereal. Maravilha. Porque tem algumas outras marcas, e aí nada contra, né? Mas é o jeito que a gente
acredito que o Dom Luiz tem que ser feito, que usam a base alcoólica, uma cachaça, uma vodka, não fica igual, e botam misturas, né? Não bota nem doce de leite, bota ali a base de creme de leite, ou bota aromatizante, coagulante, estabilizante. Exatamente. E aí, obviamente, né, vira um outro produto, mas dá um tempo de vida limitado. A gente tem 1 ano de validade, que não é muito, também não é muito pouco, mas tem 1 ano de validade. Fechado. Fechado, após abrir 30 dias para consumo. E a gente tem... A gente, inclusive, não muda a validade porque a gente quer que a pessoa beba rápido mesmo. É óbvio. Tipo assim, eu quero que a pessoa, num churrasco, bate a garrafa na mesa, todo mundo toma um shot e boa. Então, a gente nem se preocupa muito com isso. Sim. O que a gente se preocupa não vai durar. É um produto à base de leite, né? Leite, Sim, exato. toda a variação de temperatura e pressão, ele dá problema. Então, por exemplo, eu fui viajar pro Peru agora no início de agosto. Fiquei 7 dias lá. Levei 2 garrafas pra, nos pontos turísticos, tirar uma foto e também, assim, ficar brindando, tomando, que eu gosto. A gente foi ali pra Machu Picchu, subiu, né? Uma altitude gigantesca lá. A hora que eu voltei pra cidade de Cusco, que ainda assim é alta, 3.200 metros de altitude, já tava assim, o leite dando as caras dele aqui, né? Sobe uma gordurinha e tal. Então, é um ponto que, dentro da estratégia do negócio, a gente prefere que ele se mantenha assim. Não só pela qualidade, né? A gente tem resolvido muito esse problema. Inclusive, a gente tem feito consultorias na fábrica para estabilizar melhor o produto, mas é um lácteo alcoólico. Então, ele tem ali sua sensibilidade a calor, né? Então, a recomendação sempre é abrir 30 dias para consumo e deixa na geladeira. Até porque gelada, acho que é muito melhor. Bota no congelador, deixa ele cremoso assim, tudo acontece. E vem cá, conselho para quem tá começando. Você quer falar uma coisa? Não, a gente tava falando do sonho, né? Acabei me perdendo no Dom Luiz. Mas enfim, eu disse que o Dom Luiz não é o nosso projeto, assim, que a gente acredita que é o projeto. Com certeza que há alguns anos você vai ter vontade de fazer outras coisas. Além de fazer outras coisas, a gente acredita, né, que todo negócio em si, ele tem 3 caminhos, né? Ou ele falha, ou ele é herdado, ou ele é vendido. Não tem outro caminho, assim, pra um negócio acontecer. Então, a gente acredita que algum desses 3 caminhos, antes da gente ficar muito velho, ele aconteça, né? A gente vê isso muito claramente, que é um negócio que a gente tá construindo ele pra ser muito bom e por obviedade, acho que ele começa a chamar a atenção do mercado e aí a gente vai ter que tomar algumas escolhas, né? Ou a gente cria um portfólio de produto e vira uma indústria grande, ou a gente faz parte de um portfólio de outras indústrias, enfim. São coisas ali que a gente não objetiva, mas a gente acredita, né, além do mercado, que isso pode acontecer. E trazendo já para o cenário da minha vida pessoal, então eu também tenho um projeto ali eu tenho uma visão muito clara, né? Como a gente tá falando, eu vejo que as pessoas erram muito o que é marketing ali, né? Não erram, né? Porque é um conceito, a galera olha assim, mas todo mundo fala, pô, isso aqui é só marketing, por exemplo. É um jeito de adjetivar as coisas que falam, isso aqui é meio que mentira, né? É só uma imagem. Verdade. Falar, eu sou um marqueteiro, quer dizer que, tipo assim, a pessoa tá mentindo e tal. Então é um conceito que é conectado a coisas não tão positivas assim, né? Quando as pessoas falam. Parece que marketing é só usado pra enganar as pessoas. Você fingir aquilo que você não é pra vender alguma coisa. E aí a partir disso, eu lendo livros, entendendo o que é, trabalhando com isso e já comprovando que não é isso, é exatamente o oposto disso, eu tenho uma visão, assim, mais ampla de mudar esse conceito para o maior número de pessoas possível, né? Então, eu tenho essa visão muito clara, assim, né? Esse sonho mais audacioso, assim, essa visão mais de longo prazo. Escrever um livro, quem sabe? Eu gostaria muito de trabalhar com educação, por exemplo. Então, o Marketize é esse projeto embrionário lá que no início era para me posicionar e estudar um pouco mais sobre aquilo que eu estava vendo. Mas depois se torna já um projeto que eu quero tocar, criar um curso, criar uma academia, que não trazer e tornar marketing como se fosse de fato um curso de graduação, porque marketing ali você faz tecnólogo em marketing, né? Não é um curso de graduação, né, de bacharelado, por exemplo, como a administração é. Então, eu acho que os meus projetos futuros vão me guiar para esse sentido, de trabalhar no pilar de educação, né, de marketing, transformando ali pequenos e médios negócios, porque o cara grande, a indústria grande, ele já sabe o jogo, já sabe como funciona. Mas é o pequeno, né? 70% da indústria brasileira é de pequenos e médios negócios. Então, podendo ali, e aí eu tô numa fase muito de aprender para depois tentar desdobrar isso, né? Acho que iria fazer parte desse processo. E aí, a gente tem
criar braços auxiliares de consultoria, de dar apoio a pequenos negócios, de fomento, enfim, aí as possibilidades são amplas, mas eu me vejo muito trabalhando com marketing até o resto da minha vida e mudando o negócio a partir dessa visão que eu tenho, né? Que eu acredito que o marketing não é essa... Marketing não é a mentira, né? Marketing é, de fato, ler o mercado, transformar aquilo e entregar um produto que pode transformar a vida das pessoas. Massa. E agora, o que é que você daria de conselho para quem está começando na área de empreendedorismo? Na área de empreendedorismo, acho que o primeiro conselho é: tente trabalhar para um negócio vivendo como empreendedor primeiro. Então, ao invés de tentar logo se jogar para criar o seu produto, o seu negócio de cara, tente entender como uma empresa funciona primeiro. Eu tive essa experiência na empresa Júnior, então eu já aprendi um pouco mais como as coisas funcionavam. E, obviamente, a vontade de fazer, você vai testando algumas coisas. Mas, primeiro, tente olhar uma empresa de dentro e entender como as coisas funcionam, né? As travas que ela pode ter, o que você melhoraria. E sempre utilize o senso crítico para fazer isso, né? De perguntar muito. O que eu faria diferente? Por que isso aqui não tá dando certo? Por que outra área não tá dando certo? Em segunda instância, eu acho que é fazer ali um processo de auto-reconhecimento muito grande, entender o que você não tem de potencialidade. Por exemplo, eu não sou um empreendedor raiz que vou criar um produto do zero e sair vendendo para todo mundo e quebrar barreiras ali. Eu sou o cara da análise e de planejamento. Então eu vou pegar algo que está pronto, algo que já saiu um pouco do zero e conseguir desenvolver aquilo. Em contrapartida, eu tenho um sócio que é assim. Ele é empreendedor raiz, né? Assim, ele pega um negócio e avança com aquilo, não importa o que seja, né? Então, você descobrir isso vai te ajudar a se unir com pessoas que têm complementariedade. Então, se eu sou muito planejador, 2 planejadores não vai se bicar, porque vai planejar e nada vai sair. 2 pessoas muito executoras pode até tornar um negócio viável, porque são pessoas que vão avançar de fato com aquilo. Só que uma hora ou outra vai faltar planejamento, vai gastar dinheiro à toa, vai bater cabeça muitas vezes, porque um quer para um lado, quer para o outro, os dois vão realizar, não vai combinar, né? Então, eu acho que entender essa potencialidade que você tem, se analisar e ser sincero consigo mesmo. Eu não sei fazer isso e não sei fazer isso, ok, tudo bem. Vou forçar naquilo que eu sou bom, né? Então, acho que esses 2 pontos são importantes. E primeiro, e aqui em terceiro e não com menos importância, é ter esse propósito despropositado. É querer que as coisas deem certo, não se cobrar tanto pra isso, mas pôr o pé na rua pra fazer. Não vai ser dentro da sua casa, você pode ser bom que for, você pode ser massa, você pode ser muito legal, mas se você não bater na porta das pessoas, não testar, não for pra cima, não vai funcionar, ninguém vai te descobrir. Em alguns momentos eu pensava, pô, velho, mas eu conheço muito disso aqui, porque ninguém fala comigo sobre isso. Eu conheço, mas você já falou pras pessoas que você sabe disso? Já botou a cara no mercado? Já foi pra rua vender seu produto? Então, a pandemia também criou uma galera que gosta muito de ficar em casa, né? De ficar o dia todo dentro de casa e resolvendo tudo dentro de casa, automatizando as coisas. Mas o mundo real é de pessoas reais, né? É das conexões que você cria. Então, nesse ponto aqui é ter essa visão, mas não se limitar a teorias, a muito amarração. Vai testar, faz despropositadamente, vai testando e tal, e tenta ver se o que der certo você agarra logo e aí você avança. Então, seriam 3 dicas, assim, que na minha visão dariam muito certo. Maravilha. Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Várias, mas senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Arrobas. Tem o Market no Instagram, né? Então, Market... Vou deixar aqui na descrição. Né? Que a inspiração é o nome desse livro, né? Isso é Market, então Market e Luiz F. Nato no Instagram também. Quem tiver LinkedIn, Luiz Nato lá no LinkedIn, que acho que sempre publica alguma coisa sobre a Dom Luiz, sobre minhas análises. Então, é isso. Obrigado, viu, Ju? Maravilha. Obrigadíssima. Segue também @como eu me tornei. Não sai daí, não. Já se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda bastante o YouTube a divulgar nosso trabalho. E assim a gente consegue alcançar cada vez mais pessoas, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Até mais.